Olá pessoal, tudo bem? Um domingo abençoado para vocês aí, com a família, curtindo essa semana também junto com o papai, mamãe, os irmãos, os professores enviando as lições de casa, via online, assim como o Theo e a Teodora estão fazendo aqui também, estudando, enfim, em casa, pelo computador. E esse é um momento que a gente tem que aproveitar, inclusive aproveitar para estudar a palavra de Deus. Lemos, aprendemos um pouquinho mais e com qualidade, usando a ferramenta certa, como nós vimos na aula passada, sobre a Bíblia, falando que para que serve a Bíblia, e a gente viu que a Bíblia ela é luz, lâmpada para os nossos pés, como fala Salmo 119, e também uma bússola, a bússola que nos orienta sempre na direção certa. Quem já viu uma bússola? Viajante, aquele que anda de navio, sempre tem uma bússola para se orientar, sempre direcionada para o norte. E a Bíblia, como orientação, ela nos orienta para o caminho certo, para a pessoa de Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos estudar a lição número 5, que fala como eu devo estudar a Bíblia. Ok? Então vamos fechar nossos olhos e orar e pedir a direção de Deus para mais esse momento em que nós vamos estar aqui falando sobre a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa aula, nos oriente, nos dê, Senhor, sabedoria, entendimento. Senhor, abra os nossos corações, nossas mentes para entender a tua mensagem, a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, te pedimos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus queridos. Então, vamos lá. O nosso texto é Atos 17. Eu já estou aqui com ele aberto. Para sermos mais rápidos, eu vou estar narrando o que acontece. Como vocês já estão com a Bíblia aberta, vocês vão acompanhando com mais facilidade, para ganharmos tempo, para podermos tornar um vídeo mais ágil, não tão demorado, não tão cansativo. Então vamos lá. O que trata esse texto? Nós vamos dividir esse texto, que é de 1 a 15, de 1 a 9, nós vamos falar de um fato que ocorreu, e do 10 ao 5, do 10 ao 15, nós vamos falar do segundo fato. Nós vamos fazer uma comparação entre essas duas situações. Os personagens no texto, Paulo, Silas, e também nós vemos aqui que ele fala aqui Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo, são os três personagens. Existem também os outros personagens que é o público-alvo, ou seja, para quem Paulo, Silas e Timóteo estavam falando. Eram os judeus. Primeiro eles foram para os judeus de Tessalônica, que fala aqui, que trata do versículo 1, e até o versículo 9. Lá Paulo falou das Escrituras, apresentou Cristo como Senhor e Salvador para a vida deles, como eles esperavam o Messias. O Messias é Jesus, então Paulo estava apresentando para eles que o Messias já havia chegado e ressuscitou, e apresentava para eles o plano da salvação através de Jesus Cristo, apresentava o Evangelho para eles, eles ali analisando as Escrituras. Muitos aceitaram, muita multidão aceitou, estavam ali junto com eles, tudo, mas sempre os judeus. Os judeus ali não gostando, sentiram inveja, da situação. Eles pegaram para prejudicar a coisa, chamaram homens maus, chamaram pessoas da malandragem, pessoas que faziam coisas erradas, e fizeram o povo, virar uma bagunça. Aí virou uma bagunça, ou seja, a palavra aqui diz turba, turba. Aí eu queria dar uma paradinha para vocês, para comentar sobre isso. Ele fala aqui turba, se vocês forem procurar,
vocês forem procurar aqui, turba está no versículo 5, né? E aí ele fala assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasão, procuravam trazer para o meio do povo. Jasão foi o que hospedou, os três, né? Paulo, Silas e Timóteo. Bom, aí a turba, nós vamos ver que é uma multidão que perdeu o controle, virou uma bagunça, então é turba. Eu falo para vocês, como é que a gente pode de repente descobrir algumas palavras que nós não conhecemos? Palavras novas, que a gente pega um dicionário, e um dicionário de escola, né? Pode ser o Aurélio, Michaelis, pode ser um dicionário, né? Você vai e faz uma pesquisa, né? É muito importante isso, vocês adotarem isso como ferramenta de estudo, tá? Essa é a primeira dica. Muito bem. Nós estamos falando aqui da cidade de Tessalônica, e depois nós vamos ver a cidade de Bereia, que é do texto do 10 até o 15, né? Outra situação. Bom, mas onde fica Tessalônica? Eu preciso saber. E onde fica Bereia? Para onde eles, e é o lugar para onde eles vão, a cidade, depois disso daqui, depois da cidade de Tessalônica. É bom adotar um mapa. É outra ferramenta. Olha, ferramenta número 2 é o mapa. Eu preparo o mapa, um mapinha aqui, ó. Vocês vão ver, mas o texto aqui, ó, eu escrevi, mas ele tá, opa, tio, tá a cabeça para baixo, tio. Agora sim, agora tá de cabeça para baixo. Então, um mapa, por quê? Porque tudo que ilustra e aumenta o conhecimento daquilo que vocês estão lendo, o que acontece? Vocês conseguem reter, ou seja, segurar mais na cabecinha de vocês. Vocês começam a entender a distância, a localização, vocês demoraram muito, demoraram pouco. Tudo isso daí fixa mais. Vocês conseguem guardar mais com facilidade, tá? Entender melhor. Então o mapa é uma segunda ferramenta de muita importância. Vocês vão encontrar o mapa onde? Às vezes tem no final da Bíblia tem um mapa. Vocês podem encontrar na internet. Também na internet tem um mapinha. Então, e olha, com muitas informações, tá? Então isso daqui é um mapinha. Agora vamos ver aqui. Cidade de Tessalônica. Eu vou ver aqui uma canetinha. Cidade de Tessalônica, está aqui, ó. Vocês podem ver? Está aqui, ó. Nós temos o mar Mediterrâneo, todo esse que é o mar Mediterrâneo. Nós temos aqui a cidade de Éfeso, lembra? A cidade de Éfeso, de Efésios. Nós temos aqui a cidade de Corinto. Nós temos aqui, ó, no cantinho aqui, Jerusalém, tá? Agora, aqui atualmente é a Grécia, aqui atualmente é a Turquia, aqui é a Eurásia, que é a Ásia e a Europa, que fica mais para cá, tá bom? E aqui é a África, tá bom? O continente africano fica aqui embaixo. Então, o mapa é muito importante. Vocês veem a localização. Vocês podem ver que Tessalônica, aqui Bereia, estão bem próximos. Dá uma caminhada de 1 dia, 2 dias, mais ou menos, ou se for de cavalo, né? Algum meio de transporte. Mas é interessante ter um mapa. Utilizem o mapa para vocês terem uma noção, uma ideia da cidade, da distância, tá? Outra ferramenta, muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, dando continuidade, foram lá, fizeram aquela bagunça, aquela turba, que a gente já viu o significado, e aí foram Paulo, Silas e Timóteo foram embora. Acabaram prendendo Jasão, que era o que estava hospedando eles, né? Mas depois libertaram. Aí, a partir do versículo 10, nós vamos ver que eles chegaram aonde? Chegaram em Bereia. Bereia foi um pouco diferente. O comportamento das pessoas de Tessalônica foi um pouco diferente, né? E isso faz a diferença, porque eles ali Paulo apresentou a palavra ao povo de Bereia, mas com uma diferença. O povo de Bereia, eles
examinaram as Escrituras. Examinaram. Você já viu aquela lâmpada, um microscópio, para você ver detalhes? Você pega a lupa, vai vendo ali, vai examinando os detalhes, ver para conhecer. Esse é assim, essa você descreve. Tem mais conhecimento daquilo que você vê, ou seja, a palavra de Deus. E o povo de Bereia, como fala no versículo 11, veja bem o que ele fala aqui. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, né? Pois receberam a palavra com toda avidez, com toda vontade, sede, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles receberam a palavra, examinaram a palavra com cuidado todos os dias, para ver se realmente que Paulo estava falando a coisa certa, né? Porque ele estava apresentando Jesus Cristo como Messias. Será que é isso mesmo? Examinar. Aí realmente é isso daí. Ao contrário do povo de Tessalônica. Por quê? O povo de Tessalônica recebeu a palavra e acabou. Aí veio lá o pessoal dos judeus, com aqueles malandragem e homens maus, e tiraram, bagunçou tudo da cabeça deles. Eles não tinham firmeza naquilo que eles tinham lido. Entende? E acabou, virou uma bagunça, virou uma turba. Ao contrário, aqui, não, eles receberam a palavra, examinaram a palavra. O que aconteceu? E vieram os judeus depois. Você viram que lá, que é próxima a cidade, né? Tessalônica e Bereia é próxima, só viram no mapa. Aí vieram, tentaram fazer a bagunça, só que os berenianos, aqueles que tinham visto, eles tinham examinado a Escritura, viram que aquilo era real, que aquilo era verdadeiro, o que Paulo estava falando era correto. E aí vieram o pessoal lá fazer a bagunça, só que não. Não, vocês estão mentindo, e aí, vocês querem fazer bagunça aqui? Não vou fazer isso aqui não. Aí com segurança, aí despediram, encaminharam Paulo para uma determinada região, que aqui fala aqui, ó, que é no versículo 13, né? Pegaram Paulo, né? E aí encaminharam eles. Sem detenção, encaminharam, 14, perdão, 14. Pegaram Paulo e para os lados do mar levaram, que Silas e Timóteo continuaram ali, ainda continuaram em Bereia. Mas se vocês olharem o versículo 13, o povo de Bereia não aceitou a intromissão não do pessoal lá, dos judeus. Vieram falar, não. Aqui, ó. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Sabe que coisa feia? Então, mas só que o comportamento do povo de Bereia é diferente, porque eles examinaram a Escritura e viram que a Escritura era boa e a Escritura estava correta, o que eles estavam falando era correto. Entende? É a diferença quando você examina as Escrituras. Não tem aquela preguiça de você ler a Bíblia e depois, só vou ler por ler. Você leu, li, joia. O que você aprendeu? Quem eram os personagens? Qual foi a mensagem? Não sei. Mal sabe o que. O versículo. Então, isso não é estudar, isso não é examinar. Tem que ter cuidado. Tem que procurar, tem que aprender, tá? Aprender e praticar. Vocês vejam, olha, tem 2 versículos aqui que o tio tem para falar para vocês, ó. Você tem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Em João 5,39, ele fala assim: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Examinais. Ele não fala só ler. Examinais. É muito mais profundo. Dá mais trabalho. Não pode ter preguiça. E ele fala assim, ó. Errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. Então, tem que examinar e tem que conhecer, tá? Para não cair no erro como caiu o povo de Tessalônica. O povo de Bereia foi muito mais esperto, porque foi examinar e não se deixou enganar por ninguém. Entenderam? Outras ferramentas que nós vamos também apresentar aqui, vamos lá. O que nós podemos ver? Nós podemos ter a noção de que as ferramentas certas, elas dão resultado bom. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Eu creio que já apresentei isso.
Ó, um parafuso, duas opções de ferramentas, o martelo e a chave de fenda. Qual que eu utilizo para apertar este parafuso, este tornilho, em espanhol, este tornilho, este parafuso, que a gente vai fazer, né? Usar um martelo ou esse daqui, a chave de fenda, ou a chave Phillips, melhor dizendo. É lógico, vocês acertaram. A chave Phillips. Tem uma visita ilustre aqui, são as galinhas. Aí, nós temos aqui a ferramenta certa que produz trabalho. Eu faço a coisa certinha, fica perfeita, um bom resultado e acabou, fim de papo. Executei o serviço. Pronto, está bem feito. Então, para fazer bem feito, para você ler a palavra de Deus com qualidade, bem feito, e para você aprender, né? Não fazer de conta que leu, só para, eu li, desencargo de consciência. Examine quais são as ferramentas certas. O que eu mostrei? Eu mostrei para vocês o mapa, que é importante, o dicionário, pode ser um dicionário bíblico, evangélico, bíblico, né? Que ele vai te dar, por exemplo, termos da época. O que é um denário? É uma moeda, mas quanto vale? Como é que era? Era para trabalhar um dia, 2 dias? Qual era o valor em relação ao que eu tenho hoje, que nós temos hoje? Então ele te dá. Nós podemos usar também um dicionário bíblico, um dicionário normal, para saber algumas palavras aqui, para a gente poder entender o texto e o contexto. Entende? Então, isso te dá uma ideia geral da coisa. Outra coisa também é ferramenta, nós podemos esquecer, que é a internet. A internet é muitas coisas que nós podemos pesquisar. É muito fácil, não precisa nem... É lógico que a biblioteca é apaixonante. Adoro ler livros, adoro uma biblioteca. Fico horas lá, só vendo coisas assim, aquele monte de livro. Mas às vezes, pela impossibilidade, como é o caso agora, nós temos a internet. A gente pode pegar e abrir lá um link, aproveitar essa ferramenta também para estudar a Bíblia, numa boa mensagem de Nicodemos e outros pastores da nossa igreja, bons, doutrinas, sã doutrinas, né? E podemos aprender mais, com mais ferramentas. Mas outras ferramentas também. Vamos consultar o papai e a mamãe, é outra ferramenta, perguntar para aqueles que têm sabedoria, conhecimento da palavra, né? E eles podem nos ensinar também dúvidas, né? Outras coisas interessantes também, nós temos ferramentas úteis. Por exemplo, olha, vamos ver aqui, nós estamos no capítulo 17, né? Se nós formos no capítulo 17 ainda, e formos lá no versículo 25, vejam, observem uma coisa. Vamos ver aqui e observar isso, né? Ele diz: nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Fala do Senhor Deus. E ele tem uma letrinha, bem depois, pequenininha, né, que é a letrinha A. Né? Então essa referência te dá logo no rodapé aqui embaixo, tá a letrinha A, o versículo que acabamos de ler, e um outro versículo que é relacionado a isso. E esse versículo está lá, Isaías 42:5, vocês podem ver aí. Então, isso é outra ferramenta que a Bíblia também nos dá, para nós estudarmos e aprendermos mais. Que é outro versículo relacionado, ou que fala sobre aquele assunto ali, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Tá? Então, mais uma ferramenta para vocês, hein? Sem preguiça, vamos estudar. Tem outra também as divisões, que é capítulos e versículos. Nós estudamos já na aula 1. Então, capítulo, versículo. Ela ordena, ela dá uma ordem, torna fácil da gente fazer pesquisa e de localização. Excelente ferramenta, né? Então, nós podemos ver ali o livro na abreviatura. Vamos ver, Mateus, MT, Lucas, LC, João, JE, entende? Marcos, MC. Então, nós vamos ver ali, tudo isso daí, a gente pode até observar, vai tentando decorar com o tempo. Lá, você vai ver ali no índice, tem várias abreviaturas, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Isso facilita a anotação, estudo, tudo mais. Mais uma ferramenta que vocês podem ter, tá? Então,
Outra coisa interessante que eu aprendi, Bíblias em outras línguas, uma língua inglesa, é bom para a gente praticar, quem está fazendo inglês aí pratica, entende? O português ele tem um raciocínio, se você vai para uma outra língua, ele tem um outro raciocínio, maneira de ver as coisas, de encarar. Então você pode ver um versículo, esse aqui diz de um jeito, a mesma coisa, mas aquele outro diz de outro jeito, de uma outra coisa, de uma outra forma. Tá? Isso agrega, isso acrescenta conhecimento. Podemos também, uma chave bíblica, ótimo, uma palavrinha e você encontra inúmeros versículos para ver sobre um tema que você gostaria de estudar, né? A verdade, então tem vários versículos. Então são muita ferramenta que o Senhor nos concede para a gente poder estudar a palavra. Então não tem desculpa. Só se for preguiça, e crente não pode ter preguiça, vai ter com não sei o que lá, ou preguiçoso, como dizem provérbios, formiguinha vai ter lá. Então, gente, vamos estudar a palavra, mas examinar a escritura com qualidade, tá? Sem essa de passar o olho por cima e dizer, ah, mãe, eu já li, tá? Então, tudo isso vocês têm nas mãos. Nós temos também aí o livro dos alunos, nós temos o devocional, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia seu devocional, as lições. E na próxima semana, o tio também vai estar trazendo a nossa sexta aula. E aí você já vê no seu livrinho, né? E já vai dando uma adiantada. Procure na internet algumas coisas que vocês tiverem dúvidas. E também não esqueçam, qualquer dúvida da aula, alguma coisa, escreva um texto, escreva alguma frase perguntando que o tio responde, tá bom? Deus abençoe, saudade da Carol, da Carolina, da Helena, da Mariana, da Milena, da Giovana, da Alexandra, do Matheus, do Vinícius, Vini, Gigi, todos vocês estão no meu coração. Amo vocês, saudades de estar junto da gente na aula, mas esse tempo vai passar, tá? Tenham perseverança, não se esqueçam de que nós estamos em Atos, que o Espírito Santo nos dá ousadia para vencer toda e qualquer situação. Ele nos encoraja e ele nos orienta com certeza, o Espírito Santo, tá bom? Vamos orar, encerrar nossa aula. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um beijão, um abração do papai, da mamãe, da família. E um ótimo fim de semana, um ótimo domingo para vocês todos. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento que nós tivemos. Abençoa cada um, guarda os livros do mal, Senhor Deus, é o que te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Beijo para vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.